Olá, meus amigos da Coped. Com o aumento expressivo dos casos de arboviroses, a direção da Coped me pediu para trazer uma atualização para vocês. Iniciaremos com dengue. Comparado com o ano passado, houve um aumento exponencial de casos de dengue no país e, além disso, a dengue alcançou a região sul do Brasil. Aqui no Ceará, houve um aumento de 503,5% nas notificações de arbovirose, sobretudo dengue e chikungunya. Esse ano, o sorotipo que está mais circulando no Ceará é o sorotipo 2. O número de casos na faixa etária pediátrica é expressivo, sobretudo entre pré-adolescentes e adolescentes. É importante ressaltar que uma área endêmica para dengue como o Ceará, toda criança com quadro febril agudo deve-se pensar em dengue. Comparando com Zika e chikungunya, o exantema é mais tardio na dengue, surgindo entre o terceiro e o sexto dia. A mialgia também é mais frequente na dengue e as manifestações articulares são menos comuns do que a chikungunya. Também na dengue são mais comuns intensas cefaleia, manifestações hemorrágicas, leucopenia e trombocitopenia. Não se usa mais o termo dengue hemorrágico. A dengue deve ser classificada como dengue com e sem sinais de alarme e dengue grave. Os sinais de alarme são dor abdominal intensa, dor à palpação do abdômen, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos como ascite, derrame pleural e pericárdico, sangramento de mucosas, letargia ou irritabilidade, hipotensão postural ou hepatomegalia, aumento rápido do hematócrito ou queda rápida das plaquetas. A dengue grave é caracterizada pelo extravasamento capilar intenso, hemorragia grave ou comprometimento grave de órgãos. Na dengue, a febre se inicia de maneira aguda, febre elevada geralmente. Nos primeiros 3 dias podem surgir os sinais de alarme e entre o terceiro e o sexto dia pode ocorrer uma queda da temperatura e até desaparecimento da febre, e esse é o momento de maior risco em que pode surgir choque, hemorragia e disfunção de órgãos. No final, ocorre a reabsorção de líquidos. Na primeira fase, ocorre uma tendência de elevação do hematócrito, que tende a ser mais intensa entre o quarto e o quinto dia, chamado fenômeno de hemoconcentração, e depois uma queda se houver uma boa reposição de líquidos. As plaquetas seguem um curso inverso, com tendência à queda. O seu menor nível chega por volta de entre o quarto e o sexto dia, e depois há uma recuperação. Do ponto de vista do diagnóstico, nós podemos lançar mão do antígeno S1 no período que corresponde à viremia, os primeiros 5 dias do início da febre, e também, após esse período, quinto, sexto dia em diante, o anticorpo da classe IgM. O IgG, para dengue, ele surge mais tardiamente e naqueles indivíduos que já tinham tido dengue anteriormente, ele já aparece no início. Ainda na viremia, nós podemos fazer o diagnóstico através da cultura e, mais recentemente, a RT-PCR para o vírus da dengue. Essa eritrodermia difusa com essas áreas claras de pele sã é comum na dengue, o chamado sinal de Hermann. Hemorragia subconjuntival e edema palpebral podem ocorrer. O exantema pode ser mais sutil e, ao pressionarmos a mão contra a pele, ele pode ser mais facilmente identificado. Todo paciente com dengue deve ter sua classificação de risco definida. A pergunta primeira é: existe sinal de alarme? Se a resposta for não, e ele não tiver sangramento nem condição clínica especial, comorbidade e risco social, ele será conduzido como grupo A na atenção primária. Se a resposta for não e tiver sangramento espontâneo ou induzido, e aí induzido pela prova do laço, ele será grupo B e será acompanhado na atenção secundária. Se, ao contrário, o paciente tiver sinal de alarme, mas não tiver choque, ele é classificado como grupo C e deve ser internado e atendido na atenção terciária. Se o paciente tem sinal de alarme e apresenta choque, ele é grupo D e deve ser internado num hospital com atenção terciária com terapia intensiva. O grupo A, que é a situação de risco mais comum da dengue, deve-se oferecer 30% a mais de líquidos para a criança, sendo 1/3 do volume calculado através do soro de reidratação oral. É importante ressaltar que os menores de 2 anos são considerados condição clínica especial e, portanto, a princípio são considerados como pertencendo ao grupo B da classificação de risco.
Em todo paciente com dengue sem manifestação hemorrágica espontânea, deve ser realizada a prova do laço. Nas crianças, ela dura apenas 3 minutos e é considerado positivo quando surgem 10 ou mais petequias. No grupo B de classificação de risco da dengue, o hemograma é obrigatório para todos os pacientes para avaliar a hemoconcentração. Se o hematócrito estiver normal, esse paciente deve ser reavaliado clínica e laboratoriamente diariamente até 48 horas após a resolução da febre. Caso surja um sinal de alarme, ele deve retornar imediatamente. O paciente do grupo B que apresenta hemoconcentração deve receber reidratação preferivelmente por soro oral, sendo calculado 1/3 da necessidade diária para ser administrado oferecido em 4 horas. No paciente do grupo C, deve ser conduzido com reposição imediata com 10 ml de soro fisiológico na primeira hora, hospitalizado até estabilização por mínimo 48 horas, obrigatórios hemograma, albumina TJ-TGP, recomendado raio-x de tórax, ultrassom torácico abdominal, e esse paciente deve ser avaliado clinicamente de hora em hora durante a expansão, medindo sinais vitais, PA e a diurese. A expansão com soro fisiológico 10 ml por quilo deve ser repetida na segunda hora, realizada hematócrito. Se não houver melhora, pode ser repetida a expansão até 3 vezes. Se houver melhora, se inicia a fase de manutenção. A velocidade de infusão de líquidos deve ser reduzida quando houver término de extravasamento plasmático, normalização da PA, do pulso e da perfusão, diminuição do hematócrito na ausência de sangramento, a diurese estiver normalizada e resolução dos sintomas abdominais. No grupo D podem ocorrer sinais de choque, sangramento grave e disfunção grave de órgãos. Um aspecto peculiar do choque na dengue é a pressão arterial convergente, com menos de 20 mm de mercúrio entre a pressão sistólica e a diastólica. O paciente do grupo D deve receber uma expansão vigorosa com soro fisiológico ou Ringer 20 ml por quilo em 20 minutos até 3 vezes. Deve ser reavaliado a cada 15 minutos e se realiza após a expansão o hematócrito. Se houver melhora do choque, ele é conduzido como estágio C. Se não houver melhora e o hematócrito ainda se elevar e houver choque, ele vai precisar de reposição de albumina 5%, meio grama por quilo. Se o hematócrito cair e ele permanecer em choque, pode estar havendo hemorragia e ele vai precisar de concentrado de hemácias. Pode acontecer de um excesso de volume levar a insuficiência cardíaca congestiva ou ainda disfunção miocárdica. Transfusão de plaquetas é raramente indicada somente quando houver sangramento persistente não controlado, depois de correção dos fatores de coagulação e do choque, e com trombocitopenia e INR maior que 1,5 vezes o valor normal. Concluindo, pense sempre em dengue, hidrate bem seu paciente, identifique sinais de alarme, reavalie constantemente e consulte e siga o protocolo. Muito obrigado.